não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Então, o começo da centralização, quer dizer, é quando a autoridade do Estado começa a erguer sua cabeça, é exatamente aí, tá certo? Não era preciso, na época, ser muito esperto para ver que isso ia acontecer, porque cada novo poder nacional que aparecia era mais centralizador do que tudo que existia antes. Quer dizer, não houve... Então, primeira vez em que surge, vamos dizer, um novo Estado nacional, baseado não na centralização do poder, tá certo? Mas na criação de um sistema de controles mútuos, de tal maneira que o governo não levantasse muito a cabeça, foi aqui nos Estados Unidos. E mesmo assim, a pergunta é, quanto tempo durou? Quando chega na Guerra Civil, tá certo? Lincoln já cria um sistema de controle centralizador draconiano, com censura à imprensa, com o poder de prender as pessoas sem processo nem nada. Quando termina a Guerra Civil, eles pegam o líder da Confederação, Jefferson Davis, que já estava velho e doente, estava para morrer, e o metem na cadeia e deixam lá anos sem processo, sem queixas e coisa nenhuma. Ele pedindo para ser processado. Né? Então, isso foi Lincoln, né? Quer dizer, o apóstolo da liberdade, o qual acreditava sinceramente estar servindo à liberdade. Não é isso? Então, a palavra liberdade também vamos dizer, é um desses fetiches que entraram na modernidade. De tal maneira que as pessoas acreditam que existe uma coisa chamada liberdade. Que a liberdade é um elemento positivo, substantivo, identificável, quando não é. A liberdade é sempre a liberdade de alguma coisa, a liberdade ante alguma coisa. E às vezes você não pode se libertar, tá certo, de dois fatores antagônicos ao mesmo tempo. Por exemplo, Lincoln achava que era fundamental manter a liberdade dos Estados Unidos em face da pressão econômica das potências europeias. Para fazer isso, o que era preciso fazer? Para chegar a isso, o que era preciso fazer? Centralizar a economia e aumentar o controle do Estado. Então, a liberdade em relação a uma coisa é perda de liberdade em relação a outra. Não é isso? Agora eu pergunto, quantos anos uma pessoa precisa viver para entender uma coisa dessa? Eu, que penso relativamente devagar, eu só entendi isso depois dos 50 anos. Para você ficar aí com a bandeira liberdade, liberdade, liberdade. Espera, liberdade do quê? É possível você se livrar de todas as pressões ao mesmo tempo? Fala, não dá. Então, a liberdade é uma escolha, tá certo? Vamos dizer, é uma distribuição razoável, né, da sujeição a certas forças para se livrar de outras. É sempre assim. É isso? Então, sempre que as pessoas aparecem pregando a liberdade, você tem que dizer, liberdade em relação a quê? Por exemplo, hoje o Estado acredita que é preciso libertar as crianças da tutela opressiva de seus pais. Não é isso? O pai que oprime a criança, dá uma chinelada na bunda do coitado, etc, etc. Não, nós temos que libertar a criança disso. Então, como é que nós fazemos? Nós submetemos a família à assistência social, aos tribunais, etc, etc, e acabamos com o pátrio poder. Não é isso que acontece? Então, vamos dizer, este processo, vamos dizer, de idealização quase psicótica, quer dizer, da liberdade, da igualdade, etc., começa também nesse período e ele vem junto com o processo centralizador. É isso? Ora, esse processo centralizador também não teria nenhum poder de persuasão sobre as pessoas se ele não estivesse fundado numa concepção do mundo racional, onde isso parecia uma alternativa razoável. E esta concepção do mundo não seria possível sem a nova ciência de Galileu, Newton, etc., etc., que acreditava poder reduzir toda a estrutura do universo a um certo grupo de fórmulas matemáticas.
Portanto, vamos dizer, a total racionalização, vamos dizer, da experiência humana. O número de indivíduos que, nesta época, aparece acreditando que ele tem a fórmula do universo é um negócio assombroso. Descartes acredita nisso, Newton acredita nisso, Galileu acredita nisso, tá certo? E cada um que descobre alguma coisinha acredita que descobriu o sistema racional perfeito e, portanto, a ordem perfeita. Quando Thomas Hobbes escreve o Leviatã, ele está absolutamente persuadido de que aquilo funciona universalmente e de que ele descobriu a chave para o apaziguamento de todos os conflitos humanos. Maquiavel também acredita nisso. Ele acredita que ele é o novo Moisés, que quando inventa a fórmula da terceira Roma, ele está libertando o povo, está cruzando de novo, o Mar Vermelho, separando as águas do Mar Vermelho, levando o pessoal para uma terra onde mana leite e mel. Todos acreditam nisso. Ora, o número dessas ordens diferentes que vão aparecendo já mostra que todas elas são falsas. Tá certo? Porém, é assim que funciona? Bom, é assim que funciona perante o exame racional, mas, na verdade, o prestígio dos novos modelos de ordem incita as pessoas a criarem mais modelos ainda. Então, a partir desta época isso surge com René Descartes, evidentemente, mais claramente do que com Galileu ou Newton, aparece com René Descartes, a ideia do filósofo, do cientista, como o indivíduo que vai descobrir um segredo que foi ignorado por toda a humanidade anterior e que é o segredo fundamental. Ele não diz aqui, eu estou descobrindo uma coisa que as pessoas não sabiam. Não. Eu estou descobrindo o universo inteiro que ninguém conhecia. Então, vamos dizer, esta ilusão da descoberta fundamental, o surgimento disto aí, é outra característica marcante da modernidade. Quer dizer, a lista dos descobridores de segredos universais desconhecidos pela humanidade anterior é enorme. Praticamente cada novo sábio que aparece, ele está revelando aos outros todos o verdadeiro enredo que eles estavam vivendo sem saber. Então, quando nós comparamos, vamos dizer, o advento dos fatores positivos, vamos dizer, da modernidade, como, por exemplo, o avanço das técnicas, medicina, saneamento básico, educação para todos, etc. Comparamos com, vamos dizer, esta massa de mecanismos de controle e opressão, nós vamos falar, ora, faça a seguinte soma. Quantas pessoas em pleno século XX desfrutaram dos benefícios de uma ordem democrática, capitalista, próspera, com todas as vantagens da técnica, da medicina, etc. E quantas tiveram que gemer sob o totalitarismo? O número dessas é enormemente maior. E isto faz parte da modernidade. Ora, vamos dizer que a tendência geral dos debates públicos, se não dos próprios historiadores, é continuar chamando de modernidade, historicamente, somente aquilo que confere com o seu modelo idealizado de modernidade, e não tudo aquilo que aconteceu no período moderno. Quer dizer, você isola uma série de fatos. Ou então, você os explica como retrocessos. Quer dizer, a história está naturalmente caminhando na direção da maior liberdade, democracia, direitos humanos, etc. E aquilo que sai disso nós chamamos de retrocesso, uma volta a um estado anterior. Eu digo, mas fenômenos como o fascismo, o nazismo, o comunismo, nunca existiram anteriormente. Eles são novidades absolutas. Quer dizer, como é que você vai comparar, por exemplo, o comunismo com a Inquisição? Quer dizer, como procedia a Inquisição? Primeiro, a Inquisição só processava católicos.
A Inquisição nunca processou ninguém por ser judeu ou por ser muçulmano. Então, é um órgão interno da igreja, né? Destinado a fiscalizar a ortodoxia daquilo que estavam dizendo em nome da igreja. Será que no Partido Comunista também é assim? Eles só processam comunistas? Hã? E claro que não. Será que desses 120 ou quase 200 milhões de vítimas do comunismo eram todos comunistas? Eram todos militantes? Claro, uma boa parte era, mas uma boa parte também não era. Não é isso? Então, por exemplo, Solzhenitsyn nunca foi membro do Partido Comunista e, no entanto, ficou 20 anos na cadeia. Então já tem essa diferença. A ideia, ainda quando surge a Inquisição, 1428, a ideia de um controle ideológico total da sociedade é impensável. Não havia sequer, vamos dizer, palavras, não havia conceitos gerais para pensar uma coisa dessa. A ideia de que um sistema legal devesse se sobrepor ao conjunto das relações naturais não era pensável antes que existissem os meios técnicos de realizá-la. Quer dizer, qualquer sujeito que dissesse, bom, eu vou mandar em todo mundo e vou determinar o que todo mundo está fazendo em casa. Você acha que Júlio César ou Gengis Khan seria capaz de pensar uma coisa dessa? Não tinha o menor meio material de fazer isso, então a ideia não era pensável. Tá certo? Segundo, a Inquisição partia sempre da hipótese da boa intenção. Então, a hipótese de que o indivíduo fosse um heresiarca com plena consciência do que estava fazendo e por vontade própria era a última. Sempre se imaginava assim, é um engano, o cara se enganou. Então mandava o inquisidor lá para conversar com o sujeito para ver se convencia ele a mudar de ideia. Somente nos casos de muita insistência em que o indivíduo se recusasse a voltar atrás repetidamente, então daí havia uma acusação de heresia, não antes disso. Você acha que nos julgamentos que havia na Alemanha nazista ou na União Soviética era assim? Não, em geral não dava nem tempo do sujeito de dizer, a maior parte dos que foram executados em campos de concentração na Alemanha ou na União Soviética não foram processados por coisíssima nenhuma, não havia sequer queixa formal. Assim como em Cuba, está cheio de cara na prisão lá que até hoje não tem queixa formal, o cara não sabe por que foi preso. Não é isso? Tem o caso do Armando Valadares, não é isso? Ele colocou na mesa dele uma plaquinha onde se recusava a colaborar com a Revolução. Ficou 24 anos na cadeia por causa da plaquinha. Você acha que o inquisidor é capaz de fazer isso? O sujeito botou lá uma plaquinha herética. Bom, primeiro manda o inquisidor lá e pede para ele tirar a plaquinha, pô. Daí vamos ver se ele insiste com a plaquinha, vamos ver como é que ele interpreta a plaquinha, qual é a intenção dele, né? Então, os mecanismos de controle, as técnicas de controle foram inventadas antes do propósito deliberado de controlar. A ideia de controlar tudo só aparece quando você já tem mais ou menos os meios de fazer. Claro que não todos os meios, esses meios também progridem com o tempo. Mas imagine, por exemplo, durante a Idade Média, um senhor feudal imaginar que ele podia dominar todos os outros e tornar-se uma autoridade central, vamos dizer, inatacável, incontestável. Né? Quais são os meios que ele tinha para fazer isso? Ora, cada senhor feudal tinha apenas a riqueza do seu feudo. Isso quer dizer, era uma espécie de, como se fosse uma autarquia, que depende muito pouco do comércio externo. Tá certo? E ele sabia que do lado tinha um outro fazendeiro que tinha mais ou menos os mesmos recursos que ele. Então isso quer dizer, se fosse para atacar um outro, precisava juntar pelo menos dois. Então, e esses dois naturalmente dividiriam a autoridade. A ideia, vamos dizer, do comando do governo central
só surge graças à abundância de riqueza financeira que permite a um dos senhores feudais, que é o próprio rei, criar um exército incomparavelmente maior do que os outros. Até que surgisse esta possibilidade, ninguém teve a ideia. Quer dizer, poderia existir sonhos na cabeça do camarada, mas quando ele acordava, ele mudava de ideia. Então, todos estes meios de controle, eles começam a crescer a partir desta época. E os projetos de controle vão se tornando, então, cada vez mais abrangentes. Ao passo que, se você observa a concepção atual de governo mundial, ou a concepção atual do que eles chamam de democracia e direitos humanos, é enormemente mais controladora do que a concepção do socialismo na cabeça de Karl Marx. E eu acho que o próprio Marx ficaria horrorizado. E agora estão fiscalizando dentro de cada casa para saber como o cara está educando seu filho. Não. Ele nunca pensou nisso. Então, dos vários processos que começam nessa época, eu creio que esse, vamos dizer, da centralização é o principal. Porque esse é uniforme. Não há tendências em contrário. A única que apareceu foi aqui na América. E note que apareceu e 50 anos depois já estava vazando, já estava fazendo água. A ideia, por exemplo, que eles tinham aqui, vamos dizer, da autonomia regional, isso é uma ideia caracteristicamente medieval, o que eles chamam de federalismo, né? Quer dizer, você tem um governo central, mas você tem vários governos que são independentes e que só dependem do governo central para certos fins. Tá certo? Esse é exatamente o conceito medieval. Quando você vê, por exemplo, a divisão territorial aqui, as unidades administrativas, elas ainda têm toque medieval. Aqui, qual é a unidade administrativa? O condado. O que é o condado? É a propriedade de um conde? O que é? É um remanescente da terminologia medieval. Tá certo? Então, bom, acho que podemos fazer um intervalo e ir para perguntas daqui a pouco, né? Então vamos lá, aqui tem algumas perguntas. Primeiro e segundo. Essa busca pela ordem em nível social, concomitante com o anseio de ordem no plano pessoal, é a pressão dessa busca em nível social e suas consequências apresenta algum correlato no plano pessoal? Olha, eu sinceramente não sei. Eu já me fiz essa pergunta. Mas me parece que é um pouco ao contrário, né? Na medida em que o indivíduo se vê cercado dessa toda essa estrutura, todo esse sistema de controles, eu acho que naturalmente isso perde um pouco do senso de controle que ele tem na sua própria vida. Não é isso? É um outro ponto que nós vamos analisar numa das aulas próximas. Por um lado, o surgimento das novas técnicas narrativas a partir do século XVI e, ao mesmo tempo, o florescimento de falsas autobiografias e falsas biografias. Quer dizer, não existe uma maneira melhor de você perder o controle da sua vida do que uma falsa autobiografia. Então a gente observa, por exemplo, em Michel de Montaigne, por um lado, é um sujeito muito equilibrado, não é nada fanático, é um indivíduo que tem uma compreensão muito boa da ambiguidade das situações. Por outro lado, a versão que ele apresenta da sua própria vida é frequentemente falseada. Quer dizer, isso coloca um pouco de dúvida sobre a validade de muitas das meditações dele. No caso de Descartes, então, isso é escandaloso. E quando chega 2 séculos depois a autobiografia de Rousseau, que é totalmente inventada, até às vezes contra ele próprio, então eu me pergunto, o que está acontecendo? Isso quer dizer, qual é a possibilidade
de um indivíduo desses criar um plano de vida e realizá-lo? Qual é a possibilidade que ele tem de ter uma percepção, vamos dizer, da unidade, da forma da sua personalidade e poder, portanto, trabalhá-la como uma coisa que, como eram trabalhadas as personalidades naquelas escolas que eu mencionei, né, dos séculos X e XI. E eu acho que essa possibilidade diminui. Não é isso? Mas eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu não estudei esse ponto. Eu gostaria de investigar, mas não tive tempo. Material não falta. Né? Praticamente toda a literatura autobiográfica ajuda a isso. Né? Mas a gente vê, quando no século XX surge na literatura o problema da fragmentação do personagem, né? Onde os escritores começam a sentir que é impossível você delinear uma personalidade. Você só consegue pegar estados, pedaços, fragmentos inconexos, né? Que é um processo bem conhecido na literatura do século XX. Né? Eu não sei se ele reflete uma realidade ou somente uma impressão. Eu, pessoalmente, eu me divirto muito observando os aspectos fragmentários e incoerentes da minha própria personalidade, mas eu confesso que se eles tivessem predominado, eu não poderia sequer estar contando a história. Né? Quer dizer, eu ainda acredito que a personalidade humana tem um desenho, ainda que seja não um desenho estático e sempre coerente, que é uma coisa que está sempre mudando, e nunca é uma coerência total, sempre o elemento antagônico está presente, não só o elemento antagônico, mas também o elemento anárquico está sempre presente ali. Mas ainda assim conserva uma forma. Mas isso é eu que penso assim. Né? Mas existem inúmeros estudos sobre a fragmentação dos personagens. E você observa, por exemplo, em Proust, James Joyce, é muito claro que aqueles personagens não são personagens. Né? Eles são fragmentos de vida psíquica mais ou menos anárquica. Isso, quando você pega no Joyce, no Ulisses do Joyce, aquelas 40 páginas finais, né, aquela mulher louca, meio tarada, né, sonhando, misturando as palavras, tudo, você vê que ali a noção de personalidade de fato já não existe. É como se fosse uma máquina de falar, uma máquina de associação de ideias. Isso. Também, vamos dizer, a psicanálise minou muito a ideia da forma de personalidade, da personalidade, com a ideia do inconsciente. Quer dizer, o inconsciente é um elemento que não vem de você, que é um bloco impessoal que foi colocado ali por outras forças e que, segundo o Dr. Freud, é a força dominante. Eu não acredito que seja a força dominante, mas o simples fato de que alguém tenha prestado atenção nisso desta maneira já mostra que a noção mesma da imagem da personalidade está corroída. Agora, Freud acreditava que era possível reconstruir uma personalidade, a forma de uma personalidade, através da análise dos elementos antagônicos. Né? Mas você precisava 20 anos de psicanálise para isso. É como se dissesse, somente os psicanalizados têm uma personalidade. Os outros têm apenas, né, forças inconexas que lutam dentro deles, sobre as quais eles não têm o menor controle. Mas tudo isso que eu estou falando é só uma hipótese, a ser averiguada. Outra pergunta. Qual a posição da mentalidade revolucionária dentro da modernidade? É possível afirmar que será do elemento-chave onde todos os outros decorrem? Ao contrário. A mentalidade revolucionária ela vai se formando aos poucos, também por aglomeração, tá certo, de elementos díspares. Né? E você não pode falar de uma mentalidade revolucionária em sentido formal antes de que existisse à disposição dos interessados os meios para fazer isso. Se você define a revolução como um projeto de sociedade futura a ser realizado mediante a concentração do poder, você não vê de fato nenhum projeto formalmente assim definido antes do século XVIII. Você tem, claro, ideias utópicas, mas você não tem, por exemplo, em Maquiavel, você não tem, ele tem a ideia de uma sociedade futura a ser realizada também mediante a concentração do poder, mas ele não tem os meios para fazer isso. É a mentalidade revolucionária sem plano revolucionário. Então está um negócio incompleto, é como se fosse uma utopia. Né? É uma utopia feia, uma utopia deprimente, não é aquela coisa maravilhosa que os outros prometem, mas
embora seja uma utopia negativa, utopia invertida, ela é apenas uma utopia. A utopia por si não basta para fazer a mentalidade revolucionária. Por isso que eu digo, a mentalidade revolucionária é um plano, ela não é só um ideal. Se for só um ideal, bom, então vamos dizer, uma prévia, uma preparação da mentalidade revolucionária. Então, eu acho que a mentalidade revolucionária é um dos pontos de confluência das várias forças que geraram a modernidade. Quer dizer, a partir da ideia da organização central, do comando, do controle, né, surge a ideia, se nós podemos controlar tudo, então nós podemos planejar o futuro. Não é isso? Aí, vamos dizer, essa ideia do controle total quer dizer, de um futuro planejado, ela já está dada no Francis Bacon. Tá certo? Mas, ainda assim, eu digo, sem um plano. Ele não diz como é que ele vai fazer isso. Eu já pensei, para esclarecer isso, precisaria analisar todas essas propostas utópicas, uma por uma, para ver em que medida você já tem ali o esboço de um plano, ou se é apenas uma ideia geral. Não é isso? Francis Bacon dá a ideia de que isto será realizado pela ciência. Não é isso? O famoso Nova Atlântida. É uma elite científica que vai fazer isso, mas ainda é apenas uma ideia. Quer dizer, a mentalidade revolucionária inteira implica o objetivo, a centralização do poder, a indicação de quais são as pessoas, qual é o grupo social que vai fazer isso e como elas serão, vamos dizer, treinadas, adestradas e organizadas para fazer isso. Daí você tem a mentalidade revolucionária inteira. Fora disso, você tem elementos dela soltos. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.